paz do Senhor. Glória a Jesus. Obrigada aos levitas. Vieram na corrida. Glória a Jesus por isso. Amém. Queridos, eu quero ministrar uma palavra ao teu coração. Gostaria que tu abrisse a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 12. Glória a Jesus. Os amados podem se sentar e com o coração aberto na presença do Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é grande, tremendo, maravilhoso. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versos 23. A palavra de Deus fala assim: e os que nos parecem menos dignos no corpo, esses damos muito mais honra. Também os que de nós não, também os que nos parecem que não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois do corpo de Cristo. Amém? Glória a Jesus. Queridos, eu quero falar nessa noite sobre a honra. Há um ensino para a tua vida sobre o que é honra. Já gostaria que nesse momento tu começasse a pensar: o que é isso? O que é honra? O que a pastora está falando? Né? Quando nós falamos na palavra honra, o que vem à nossa mente nesse momento? Que nós possamos estar refletindo. Eu tenho dado honra? A quem eu devo dar honra? A quem eu devo honrar? Outra coisa que nós, quando ouvimos essa palavra, nos perguntamos: eu sou honrado? Você se sente honrado? Você gostaria de ser tratado com honra? Será que nós sabemos, amados, o que significa honra? E o que isso acarreta para a nossa vida pessoal e para os nossos relacionamentos diante da sociedade? Honra. O que isso significa para a vida espiritual? Nós vivemos um tempo, amados, que muitas pessoas buscam ser honrados, serem respeitados, serem reconhecidos. Porém, infelizmente, esse valor tem sido esquecido. Esse valor tem sido muito esquecido na nossa sociedade moderna, pós-moderna. E quem procura manter vivo esse sentimento, essa prática na sua vida, ela é tida como uma pessoa antiquada. Ela é tida como uma pessoa quadrada. Não é verdade? A grande maioria não conhece, ou seja, nunca viveram a palavra honra nas suas vidas. E não conhecem essa palavra, não foram ensinadas a respeito. As pessoas mais antigas, que nem o Carlos, por exemplo, sabem bem o que é isso. Lembram disso. Lembram do que é a palavra honra, que hoje está tão em desuso na nossa sociedade, nas nossas vidas, numa sociedade desorganizada, amados, que hoje está se pagando um preço alto por isso, porque não existe a palavra honra. E nós, como cristãos, devemos resgatar isso. Nós devemos resgatar esse procedimento, esses princípios. Amém? Queridos, basta nós prestar atenção nas redes sociais, os movimentos que acontecem, e o desrespeito com líderes. Talvez você dizer: mas pastora, tu é contra as manifestações que são feitas contra o nosso governo? Tu acha que isso está certo, está errado? Queridos, eu não sou contra as manifestações. Mesmo quando uma coisa está errada, nós temos o direito de expor as nossas ideias. Porém, existe forma de expor as nossas ideias. Existe maneira de expor as nossas ideias. Quando se faz um movimento tranquilo, em paz,
sem tocar na pessoa, sem tocar diretamente, não for algo pessoal, não existe nenhum problema. O problema é que normalmente nós desrespeitamos e levamos para o lado pessoal. Porque isso já é praxe, isso já é de costume. Porém, a Bíblia nos ensina, querido, que nós devemos honrar a liderança. Isso também em todas as áreas. Eu vou falar hoje, conforme eu vou conseguindo estar falando, pelo tempo que nós temos, eu quero começando a falar em liderança, falar de lideranças espirituais, né? As lideranças dentro do lar, as lideranças que nós temos, professores, as lideranças que nós temos no nosso trabalho. Então, de todos os tipos de liderança, porque existe também, amados, a honra à liderança e a honra ao liderado. Os líderes também devem dar honra, devem também respeitar. E que hoje não se usa mais a palavra respeito. Honra aos líderes espirituais. A palavra de Deus nos fala lá em Mateus, capítulo 10, versos 41. Tanto líderes espirituais, amados, quanto os nossos líderes sociais e governantes, e também nas famílias, deve existir respeito e honra. Há anos atrás, um filho respeitava o pai de uma forma, respeitava os pais de uma forma que o filho não levantava a voz para os pais. Antes de dormir, pedia uma bênção para o pai. Queridos, e isso nem era praxe, nem precisava ser cristão para fazer isso. Nem precisava ser pessoas acostumadas ou conhecedoras da palavra de Deus. Eram princípios de honra e respeito. E hoje, queridos, nós, nem os cristãos, conhecedores da palavra de Deus, muitas vezes têm instruído os teus filhos, têm sabido o valor que é, ou que tem no respeito, na honra, a liderança. O respeito e a honra, porque foram criados, pessoas que foram criadas sem ensino. E nós precisamos aprender com a palavra de Deus, amém? A palavra de Deus fala assim, falando de honra a líderes espirituais. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão do profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Amém? Existe um galardão pelo respeito, pela honra, amados. Existe algo da parte de Deus, ou seja, uma conquista espiritual, quando nós honramos e quando nós respeitamos. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versos 17, ali também fala da liderança da igreja. E ali fala, amados, no original, no texto original, ele leva ainda por uma honra na questão financeira. Muito mais, amados, tem que ser o respeito e a honra para uma questão, né, de relacionamento. A palavra de Deus fala assim: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Está falando, amados, de uma remuneração, está falando de um reconhecimento. E é isso que nós devemos ter, amados. A palavra de Deus também fala em Ezequiel 44:30, falando que uma instrução de Deus, que os primeiros frutos deveriam ser, a primícia deveria ser entregue para o ministro, deveria ser entregue para o sacerdote, como uma posição de honra, de respeito, de reconhecimento. E isso, amados, foi se perdendo. Não se respeita a liderança. Isso começa não somente, não estou reclamando, amados. Nós nos sentimos honrados e respeitados, amém, por vocês. Estou falando de princípios que são vividos aí fora. Amém? Não se ensina e não se vive o respeito à liderança, a obreiros. Porque ele é obreiro, porque ele é o líder do departamento. Mas se ele é um líder, se ele é um obreiro, tem que ser respeitado na altura. Assim como um sacerdote respeitado na altura de sacerdote. Amém? Isso, amados, para quê? Para o nosso bem. Porque a palavra de Deus fala, amados, que o próprio Jesus disse que isso é uma questão de frutificação, ou seja, de fecundidade. Tem muitas pessoas que não entendem isso.
Mas a honra está associada à fecundidade espiritual, ser fecundo. Veja lá em Mateus 13. Mateus 13, verso 57. Olha a importância de conhecer e viver a palavra de Deus. De reconhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus fala assim, Jesus disse, ou seja, lhes disse, o próprio Jesus falando. Só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E a palavra de Deus fala, amados, que quando Jesus estava falando isso em respeito a Jerusalém, ele diz assim, e ali não realizou muitos milagres. Ou seja, o próprio Jesus diz que ele foi impedido de realizar muitos milagres porque não houve respeito, não houve honra ao Senhor Jesus. Por causa também da incredulidade, a falta de honra. O profeta não tem honra na sua casa. Era uma reclamação de Jesus. Queridos, muitas pessoas têm as portas trancadas em sua vida. Ou seja, não têm tido resposta de oração por causa da honra. Que nós possamos estar atentos a isso. Que nós possamos estar atentos às nossas vidas. A Bíblia fala que o rebelde seca. Ou seja, nós devemos preferir dar honra do que receber. Porque a honra, amados, ela nos leva à vitória. Ou seja, a ser frutífero espiritualmente. Amém? Os irmãos estão entendendo? Romanos 12, versos 10, fala assim, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Queridos, esse é o relacionamento que faz com que nós cristãos venhamos prosperar e venhamos estar bem diante de Deus. Isso que faz com que nós venhamos dizer, eu cumpro a palavra de Deus. Nós devemos exercer honra em nossas vidas, as nossas autoridades. Honra as pessoas com quem nós andamos. Amém? Tanto por obediência, quanto pelo desejo espiritual de frutificação. Quer frutificar? Honra. Amém? Também tem uma questão, amados, que muitas vezes, o irmão está sendo honrado, olha, o obreiro ali está sendo honrado. A palavra de Deus diz que nós devemos guardar o nosso coração, amados. Nós não podemos ter inveja, nem ciúmes de quem está recebendo honra. Precisamos cuidar do nosso coração. A Bíblia fala, em 1 Coríntios 12, ali 26, de maneira que se um dos membros padece, todos os membros padecem com ele. Mas se um dos membros é honrado, todos os membros são honrados com ele e se regozijam. Amém? Ou seja, quando alguém recebe honra, a honra diante de Deus é para todos. Glória a Deus por isso. Queridos, uma das coisas que impede muitas vezes as pessoas de honrar, e nós vamos falar agora de honra a líderes civis, né? Falei de honra espiritual a líderes espirituais, agora honra a líderes civis. Muitas vezes, amados, porque a pessoa tem um tipo de liderança manipulativa. Ou um tipo de liderança diretiva, que só dá ordens. Ou um tipo de liderança, né, que é impositiva, que só coordena, só manda. E aí, as pessoas não honram, não respeitam. Nós precisamos ter cuidado. Porque todos aqui são líderes. E tu vai ver isso. Todos são liderados. Mas todos, ou a grande maioria, são líderes. Tirando os adolescentes, você não está liderando por enquanto. Amém? E as crianças, mas o esposo, o pai, a mãe, o obreiro, é um líder. O marido, se tu não tem filhos, marido, é um líder. E por isso nós precisamos aprender. Senhor, eu tenho recebido honra. E eu tenho honrado os meus liderados. Tenho respeitado eles. Mas ensinado eles a honra. Porque hoje em dia, amados, se pensa que se respeita o liderado, não ensinando ele, não dando limites. Hoje se pensa isso. Conversava com uma irmã hoje que disse,
O meu filho, quando vê o pai, ele vê o pai um colega para brincar. Queridos, uma criança que não tem alguém que dê limites, que dê ensino, que dê instrução, que ame como ele precisa ser amado. O pai tem que ser amigo, mas o pai nunca pode deixar de ser pai. Coleguinha ou coleguinha, o pai precisa estar no papel de pai. Amém? O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Por maior que seja o teu nível, o teu grau de autoridade, quanto mais humilde tu for, maior será a honra que tu vai receber. Nós temos que aprender a ser humilde, amados, não impositivos. Honrando os líderes civis. Olha que a palavra de Deus nos fala. Toda alma esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, olha só, resiste à ordenação de Deus. Queridos, isso é forte. A rebeldia contra Deus é muito forte no período em que nós vivemos. Por causa disso. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade, fazer o bem e terás louvor dela? Porquanto ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres mal, tema, pois, não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador em ira contra aquele que pratica o mal. Pelo que é necessário que estejais sujeito, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência, porque por esta razão também, pagais tributo, porque são ministros de Deus, para atenderem a si mesmo, a isso mesmo. Dai a cada um do que é devido. A quem tributo, tem tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Todos os que ocupam o cargo de liderança, amados. Estamos falando de lideranças civis, de governos. Amém? Os irmãos estão entendendo? É isso que a palavra de Deus fala, queridos. Nós vivemos uma sociedade imperfeita, amados, com muitos abusos, muito poder, abuso de poder, de opressão sobre a vida das pessoas, né? E hoje a palavra corrupção virou moda e é costume de se falar. Nós já nos acostumamos com isso, já não nos assustamos mais com isso, né? Vindo parte dos nossos governantes, e muitas vezes até pais e líderes cristãos. Porém, isso não nos dá o direito de nos afastar dos bons costumes, dos princípios da palavra. Amém? A palavra de Deus fala assim, tratai todos com honra. Então, eu não estou dando o endereço da Bíblia, né? 1 Pedro 2,17. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. É princípio, amados, princípio bíblico da palavra de Deus. A vida exemplar cristã, amados, deveres dos que prestam serviço a outros. Ou seja, nós precisamos estar submissos com todo temor ao vosso Senhor, e não somente se for bom concordato, mas também ao perverso. Porque isso é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Muitas pessoas, amados, por causa muitas pessoas têm usado mal a sua liderança. Né? Tem a liderança que nós entendemos que é constituída por Deus. Porque elas são egoístas e buscam somente seu benefício pessoal. Todavia, isso não nos dá o direito de também agir da mesma forma, de errar. Um erro não justifica o outro. Amém? Se alguém comete um erro, quem vai responder para o Senhor, o erro não vai ser eu vou responder do meu erro. Eu não vou responder do erro do meu líder. Eu vou responder do meu erro. Eu não vou ter que responder, né, do pecado do meu líder. Vocês concordam? O erro deles não me dá o direito de errar também. Muitas pessoas não sabem, amados, não têm sabido essa questão de como lidar com a honra, de como lidar com o respeito, porque não aprenderam
né, não foram ensinados esses princípios. Se tu voltar e pensar como que foi o teu tratamento em casa, como que foi o teu tratamento na escola, como que foi o teu tratamento, porque antigamente, amados, as crianças obedeciam, os filhos obedeciam. E há uma palavra que diz que nós devemos honrar, independente dos direitos, independente dos erros, dos acertos. A Bíblia assim fala: honra teu pai e a tua mãe, não porque eles são bons, mas diz: honra teu pai e a tua mãe. A honra não depende de como a pessoa é, a honra depende de quem ela é. Amém? E assim as mesmas regras se aplicam a líderes, a pastores, a mestres e também à nossa liderança social, ou seja, aos nossos governantes, aos nossos professores e todas aquelas pessoas que estão constituídas de respeito, de honra. Amém, amados? A palavra de Deus fala assim: todo servo considere digno de honra o seu Senhor. Hoje, amados, é comum nós ver que os alunos, eles falam mais alto na escola que os professores. Quem é professor sabe disso. A criança, desde pequenininha, ela já tem uma voz ativa, ela já grita. A criança já fala mais alto. Infelizmente, amados, junto com os jovens e adolescentes, é um triunfo. É bacana, é bonito a criança desobedecer, o adolescente, o jovem desobedecer e desafiar os professores na escola. Já começa por aí, amados. Já nem se conta lá em casa, da forma que são criadas. As crianças gritam mais alto que os pais. E muitas vezes elas que coordenam a casa, porque que tem que ser como elas querem. E o pior disso, amados, muitos pais concordam com o procedimento dos seus filhos nas escolas, com os professores e com os governantes lá fora, com as autoridades sociais. É impressionante, queridos, de saber que muitos pais são coniventes e apoiam. E pasmem, amados, para ficar pior ainda, muitos cristãos têm esse procedimento. Ou seja, leva o filho para a igreja, leva o filho para a casa de Deus, mas vive e instrui a criança a viver rebelde contra Deus. Porque quem se rebela contra uma autoridade, se rebela contra o próprio Deus. Jovens que crescem com destino marcado de desonra, com destino marcado, amados, desatacando ou desacatando a autoridade, com destino marcado como rebelde e infrutífero. Infelizmente, isso que nós temos visto na nossa juventude de hoje. O que será da nossa nação no futuro? O que será dessas pessoas no futuro, amados? Princípios mundanos que muitas vezes entram na igreja, na casa dos cristãos. Como que tem sido a educação? A instrução que tu tem dado? Queridos, não é fácil. Porque como eu falei, existe liderança, existe abuso de liderança, com certeza existe. E isso já começa, vamos falar dos nossos filhos, já começa dentro da escola, desmandos terríveis. Porém, amados, para que uma criança seja criada, para que uma criança seja ensinada pelos princípios bíblicos, nós devemos dizer: meu filho, se tiver algum problema, fale comigo que eu vou lá e resolvo por você. Amém? Sempre ensinei o meu filho. Na escola o professor fala e você se cala. Se tiver um desmando, alguma coisa errada, deixa que eu vou lá e converso com ela na mesma altura, mas com respeito. Mas eu converso, eu resolvo, respeitando aquela autoridade. Princípios da palavra de Deus, amados. E hoje nós vemos como isso é diferente, como isso está distorcido, como isso está errado. Nós vemos isso na nossa juventude lá fora, amados, mas entristece saber que muitas vezes os cristãos são esse testemunho. É triste, queridos. E nós precisamos, como pastores e líderes, ensinar isso. Nós precisamos, como pastores e líderes, abrir os teus olhos.
Tudo que nós ensinamos para o nosso filho, a palavra de Deus diz que quando ele crescer, ele não vai esquecer. Se eu ensinar ao meu filho que ele governa sobre o professor dele, quando ele crescer, ele não vai esquecer, amados. Ou tu acha que ele vai só lembrar as coisas boas? Está escrito na palavra, quando ele esquecer, quando ele crescer, ele não esquecerá o ensino que ele vai ter contigo. Talvez você não tem filhos, talvez você já está naquela fase de agora o que eu faço? Passei a minha vida desonrando e desrespeitando. Para isso nós temos o perdão de Deus. Para isso nós temos a misericórdia de Deus e dizer: Senhor, me ensina a voltar atrás. Queridos, uma das coisas que mais se faz com pais é rebeldia de filhos. Que quando são pequenininhos, conversava com uma irmã, e ela disse: meu filho tem 2 anos e 7 meses. E eu disse: é o momento certo, já está um pouco atrasado, mas é o momento certo de ensinar o teu filho no caminho que ele deve andar. Qual é o caminho que tu tem traçado, ou que Deus tem traçado para o teu filho? O que a Bíblia ensina para o teu filho? Queridos, com jejum e oração, eu instruí essa mãe e disse: irmã, educar um filho é algo espiritual. Tudo que nós fizemos, se nós somos espirituais, tudo que nós fizemos é espiritual. Ore e jejue. Como eu vou conduzir, Jesus? Desde pequenininho. Amém? Isso, amados, faz com que nós venhamos frutificar. Isso abençoa a nossa vida, isso abençoa a nossa casa, isso abençoa os nossos filhos. Isso é amar os nossos filhos. Hoje nós temos princípios errados de amor, amados. Achamos que amar é deixar fazer tudo que quer, dar tudo que quer. Quanto mais rico o pai mais acha que vai fazer um filho feliz. Amor, amados, é segundo o amor de Deus. É dar limites, é dar instrução, é dar destino, é ensinar o caminho bom. Isso é amor. Amém? Glória a Deus. A honra no lar, amados. Nós também devemos ensinar os nossos filhos a nos honrar, porque a palavra de Deus diz: é o primeiro mandamento com promessa: filho, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, para que tu te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Queridos, quer ver o filho bem? Pai e mãe, invista nisso, ensina a honra. Ensina que a honra, amados, é um amor. A honra é um respeito. Ensina isso. A Bíblia também traz uma sentença. Lá em Deuteronômio 27:16. Nosso Deus é um Deus de amor, amados. Por isso Ele nos ensina, Ele nos dá. E eu chamo isso de limite de instrução. Ele diz: maldito aquele. Deuteronômio 27:16. Maldito aquele que despreza seu pai ou sua mãe. Queridos, é vindo da boca do Pai, vindo da boca de Deus. Cuida como que tu instrui. Cuida aquilo que tu vê. Ensina no tempo certo. Ou se não ensinou até agora, hoje é o tempo certo. A palavra de Deus nos fala, amados, uma situação. Às vezes a gente diz: pois é, eu não honrei os meus pais, porque meu pai, minha mãe também. Quando nós nos convertemos, nós vemos muitas coisas erradas que os nossos pais praticavam. Mas isso também não nos dá o direito de expor e criticá-los. Eu quero falar de um jovem que tinha o maior respeito pelo seu pai. Mas um dia ele ficou pasmo de ver a atitude do seu pai. E ele tomou uma posição, amados.
E Deuteronômio 27:16 pegou ele por causa da sua desonra ao seu pai. A Bíblia fala em Gênesis 9, capítulo 9, versos 25 e seguintes. E ali a Bíblia está falando de uma sentença, ou seja, cumprimento de algo que ainda não tinha sido escrito. Não aqui na terra, mas já era definido, já era princípio de Deus. A Bíblia fala que Cã viu o seu pai Noé se embriagado e despido. E ele sabia que o pai era uma pessoa honrosa. E quando ele viu aquilo, ele vai e chama seus irmãos e expõe a nudez do seu pai. E a Bíblia fala que, descontente com isso, Noé fala: maldito seja Canaã, servo dos seus servos, servo dos seus irmãos. Disse mais: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Seja Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite Jafé nas tendas de Sem. E seja Canaã por servo. Essa maldição veio sobre Cã, amados, e sobre toda a sua descendência. E nós podemos ver que mais à frente, os israelitas, a mando de Deus, destrói os herdeiros, ou seja, a herança, os cananeus, que são a herança de Cã, por causa de uma sentença. Nós não vemos, amados, na palavra de Deus, que o fracasso de Noé, o fracasso moral de Noé, trouxe consequência a Noé. Com certeza Deus não se agradou disso. Porém, ele deve ter se arrependido e Deus ter tratado com ele. Porém, o fracasso moral do pai se tornou, amados, é um teste na vida daqueles 3 filhos. Que Cã, quando viu aquilo, ele chamou os outros. Expôs ao ridículo seu pai. Enquanto que os outros vieram e cobriram o pai. E foram abençoados. Nós vemos uma sentença sendo lavrada sobre um jovem e a sua descendência, por causa de uma desonra. Ele podia dizer: mas o meu pai cometeu um ato terrível, olha só, embriagado. Porém, as atitudes erradas do pai não dão direito aos filhos. Outra coisa, amados, que é honra, e que também hoje não é muito costume, é cuidar dos seus pais na velhice. Quando eles precisam dos filhos. Muitas vezes, amados, nossos irmãos, irmãs, já numa idade mais avançada e triste e preocupado, porque a sua vida é incerta, não sabe o que será no futuro. Porque sabem que não vão contar com os filhos. Não sabem quem vai cuidá-los. Porque os filhos não têm mais paciência e nem tempo para isso, para cuidar dos seus pais. Como é que nós temos vivido a palavra honra em nossas vidas? Hoje é comum os filhos estarem demais. Eu sempre conto uma história. E um pai que tinha um filho, o filho casou. O filho morava com a sua esposa e teve um filho pequeno, né, um neto. E um dia esse pai ficou doente, estava viúvo. E o filho trouxe o pai para morar na sua casa, junto com a sua esposa e o neto, ou seja, o seu filho. E aí esse filho, chegou um tempo que a nora começou a reclamar, porque o pai, com problema de Alzheimer, começava a ter tremores, e quando ele ia comer, a comida virava sobre a mesa. E ela reclamou e disse ao esposo: a mesa está sempre bagunçada, está sempre suja, teu pai derramando alimento pela mesa, pelo chão. Não gosto, isso fica ruim a gente almoçar e chamar visitas. Dessa forma, ele fez uma mesinha e serviu o almoço para o seu pai na garagem. Fazia comidinha, fazia o prato, servia lá. Havia um pratinho, só que ele, no mexer com o prato, às vezes deixava cair o prato no chão e quebrava o prato. Aí a minha esposa reclamou: puxa, teu pai quebra um prato por semana. E ele disse: não, eu vou mandar fazer uma tigela. Sabe, no interior, a gamelinha de madeira. Se cair no chão, a gente junta, lava, não tem problema.
Eles fizeram a gamelinha. E esse homem comia chorando muitas vezes, porque ele comia sozinho. Ele não podia estar na mesa com seus filhos, ou com seu filho, a sua nora e o seu neto. Chegou um dia que já a velhice, a doença, levaram ele faleceu. E aí quando ele faleceu, fizeram o enterro, chegaram em casa. A nora e o filho começaram a juntar as coisas. Vamos dar para alguém que precisa, as roupas. Aquela coisa, vamos juntar tudo. E quando foram pegar o prato, a criança disse, não, o prato do vô não. E aí o pai disse, filho, o vozinho faleceu, o vô não vai mais comer com esse prato. E o filho disse, não, pai. Quando eu crescer e você ficar doente, eu posso já ter o prato. Você pode precisar. Eu quero guardar para você. Essa é a escola, amados, que nós vivemos. Muitos hoje têm uma insegurança porque também não deram segurança aos seus pais. O prato que ele fez já estava reservado para ele. Essa história conta, amados, uma prática de vida. Talvez o pai dele estava na mesa. Tinha motivos. A sua história, a história do seu filho e a sua própria história pelas suas atitudes. A honra, amados, a honra não é por merecimento, porque a pessoa merece. A honra é por quem ela é. Isso é princípio que abençoa. Hoje nós muitas pessoas infelizes, sem a bênção de Deus, porque não sabem viver o princípio tão importante. São dizimistas, são ofertantes e vão à igreja. E aí a casa, a família está bagunçada, os filhos estão bagunçados, porque não sabem viver princípios da palavra de Deus. Queridos, é com temor que eu ensino, porque eu creio que o ensino é um caminho, o ensino é uma porta para a bênção de Deus. Posso ouvir um amém? Se os pais não cuidaram de você direitinho, se os pais não foram aqueles pais perfeitos, não souberam cuidar de vocês direitinho, mude a história, mude a semente, não perpetue a maldição, mude a semente para o futuro, porque você vai colher aquilo que você semear. Amém? Honrar é amar genuinamente. Para honrar, nós precisamos ter temor e viver um amor incondicional. Viver um amor perfeito de Deus. Nós, cristãos, somos aqueles que podemos realmente expressar honra. Nós precisamos viver isso, amados. Mesmo que nós sejamos considerados pessoas quadradas, nós precisamos mudar isso, porque o nosso ensino vai mudar a sociedade lá fora. A nossa prática, mas é evangelismo de transformação na vida dos outros. Que os nossos filhos sejam exemplo nas escolas. Que os nossos adolescentes sejam exemplo nos grupos que eles vivem. Amém? Queridos, essa palavra sobre a honra, eu poderia dividir em 3, 4 ministrações. Porque Deus tem um interesse tão grande de nos ensinar e de nos ministrar, que quando eu comecei a pegar isso, o Senhor foi falando muitas coisas comigo. Porém, a gente tem um tempo e a gente se limita a falar nesse tempo. Outra questão de honra, amado. A esposa honrar o marido. Isso é uma ofensa para muitos. Porque não sabe o que é honra, amados. Não sabe o que é respeito. Para muitas pessoas falarem honra é uma ofensa. Com a ascensão das mulheres. Porém, amados, estou falando de um papel em que é muito importante. A palavra de Deus fala em Efésios, capítulo 5, 23. Todavia, também vós, cada um, de um princípio, assim, ame a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher reverencia o seu marido.
Hoje, amados, nós vemos muita troca. E nós até falamos do homossexualismo, falamos do lesbianismo, porque a palavra de Deus contraria isso. E nós até apontamos isso pela palavra de Deus. Mas hoje muitas mulheres, amados, não trocam o papel sexual, mas elas trocam as funções dentro de casa. Quando vê a mulher, é o homem da casa. Ela quer pôr governo sobre o marido. O marido não toma posição de sacerdote, de homem dentro de casa, para ter governo e para ser honrado como tal. Às vezes nós vemos uma troca de papéis, amados. Falamos daqueles que mudam o papel na área sexual e aqueles que mudam. Continua feminina por fora, mas é um coronel ditador por dentro, fora dos princípios da palavra de Deus. Como é que Deus vê isso? Não é verdade? Nós precisamos trazer ensinos, amados. Também, marido, é uma responsabilidade do homem. Será que eu sou digno de honra? Eu tenho honrado a minha esposa? Eu tenho respeitado a minha mulher? Ou eu sou aquela liderança impositiva? Eu sou aquela liderança diretiva? Eu que mando e você obedece. Qual é a liderança de Deus sobre nossas vidas? Como que Deus nos ensinou? Sempre apoiados no amor. Amém? Não é o machismo, amados. Não foi o machista que escreveu a palavra dizendo que o homem deve ser honrado e respeitado, o sacerdote em casa. Mas foi o Espírito Santo de Deus. Por isso nós devemos rever a palavra de Deus. Em 1 Pedro também fala: semelhantemente vós, mulheres, sejam submissos a vossos maridos, para que também, se algum deles não obedece à palavra, sejam ganhos sem palavra, pelo procedimento de suas mulheres, considerando a vossa vida casta em temor. É um evangelismo, amados. A mulher que honra, ela tem a honra e a autoridade vinda de Deus. Marido, honra a tua esposa. Também, amados. A Bíblia fala em 1 Pedro 3,7: igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher. Quando a gente pensa, não, mas a honra é dada para uma pessoa que governa, que manda. Honra é respeito, amados. Dando honra à mulher, como vaso mais frágil, e como sendo ela herdeira convosco da mesma graça de vida. E a Bíblia ainda fala mais: para que não sejam impedidas as vossas orações. Muitas orações não são ouvidas, porque não existe a honra, não existe o respeito. Principalmente, amados, na frente dos filhos. Às vezes a gente vê como é triste aquilo que os filhos veem dentro de casa. Até mesmo brincadeiras, ou brigas, coisas que não devem acontecer. Amém? Que nós possamos aprender com Deus, queridos. Nós possamos aprender o respeito, nós possamos aprender a honra. Dentro de casa, os filhos com o pai, pai com filhos, marido com a mulher com o marido, com as nossas lideranças, com nossos governos, com a nossa liderança espiritual. Que nós possamos aprender a honrar. Para viver em honra, precisamos primeiro honrar a Deus também, queridos. Às vezes nós falamos em tanta honra, mas honrar a Deus. Nós poderia citar aqui 2 exemplos de desonra, né, na palavra de Deus. Nós precisamos aprender a honrar a Deus, colocando Deus em primeiro lugar. Nós sabemos que existe, a palavra de Deus nos fala de sacerdote Eli, e está lá em 1 Samuel capítulo 2, e o sacerdote Eli, amados, ele tinha tantos filhos, que ele deixou os filhos fazer o que bem entendiam. E o Senhor disse que os filhos desonraram a Deus. E o Senhor viu que o sacerdote desonrou também. Porque houve uma desonra. Porque eles cometiam pecado. Eles levavam as jovens a pecar também. Foi uma desonra para Deus. Quando o pai quis corrigir, era tarde demais. E o Senhor trouxe
uma sentença. Então, amados, que nós possamos aprender a honrar. Amém? Aquela coisa do filho, eu não quero ir na igreja hoje, pai, eu não quero... não, tudo bem, o filho fala mais alto. É a vontade do filho. Cuidado. Leia a palavra de Deus. Leia a história de Eli. Eli amou seus filhos além da conta. E por isso eles foram mortos. E eles foram mortos por Deus, o que é pior. Abraão foi um homem que soube honrar a Deus acima da sua família, ao ponto de ofertar o seu filho. E isso trouxe o que, amados, ao seu filho? Uma herança de bênção. O filho foi abençoado. E o pai foi abençoado porque honrou a Deus. A diferença, amados, de quem sabe honrar a Deus acima de todas as coisas. Podemos falar de Moisés, né, mas não vamos falar agora. O tempo se avança, né? Mas que nós possamos honrar a Deus com a nossa santificação. Honrar a Deus respeitando a palavra de Deus. Isso, amados, em todas as áreas de nossas vidas. Amém? Honrar a Deus respeitando a sua palavra em todas as áreas da nossa vida, seja na nossa vida familiar, seja na nossa vida social, lá fora, seja aonde nós estivermos no nosso trabalho, honrando nossos líderes, respeitando acima de todas as coisas, amados, porque isso é a vontade de Deus. Amém? Queridos, se porventura você tem que dizer assim, mas eu até hoje vivi uma vida de desonra, não soube fazer, não recebi honra. A palavra de Deus fala aqui para sempre o Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. Não diz que está firmada na terra, diz que está firmada no céu. Mas nós temos que chamar a existência para nossas vidas, pela nossa boca, amados. A palavra de Deus diz que por 2 ou 3 testemunhas todas as coisas são estabelecidas. Senhor, eu quero honrar, mas eu também quero ser honrado. Eu quero pedir perdão, Senhor, pelas desonras que eu cometi. Eu quero honrar, Jesus, as pessoas a quem me cabe honrar. Primeiramente ao meu Deus. Honrar a Deus, sempre colocando Ele em primeiro lugar na minha vida. Honrar a Deus com a minha santificação, me santificando. Honrar a Deus pela sua palavra, obedecendo a sua palavra, honrando a palavra de Deus. Amém? São princípios que nós precisamos viver. E eu quero nessa noite orar pela tua vida. Vamos orar? Amém? Vamos orar? Buscando de Deus, queridos. Senhor, se eu não tenho sido uma pessoa, se eu não tenho sabido honrar, eu quero aprender isso contigo, Jesus. Aleluia. Bendito é o Deus Todo-Poderoso, que nos ensina o caminho, que nos abre as portas e que nos abençoa. Amém? Vamos colocar de pé.